Olá, meus amores, como é que estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos preparados para mais uma aula? Vamos lá para a continuidade do conteúdo de triângulos, tá certo? Só que dessa vez nós vamos, em vez de falarmos sobre os ângulos dos triângulos, nós vamos falar sobre algumas relações que nós temos nos triângulos, tá certo? A gente vai começar a falar sobre proporções geométricas. Lembram o que é proporção? A gente vem de uma comparação de fração. Então, a gente vai utilizar essa definição em cima do triângulo, tá bom? Para a gente obter algumas relações. Primeira coisa que a gente vai ver é sobre a congruência de triângulos. Quando eu falo que dois ângulos são congruentes, não é simplesmente eu dizer que dois ângulos são iguais, têm as mesmas medidas. Não. Nós iremos ter em situações em que a gente precisa compreender por que dois ângulos são, ou dois triângulos são ditos congruentes, são ditos semelhantes. Então, quando é que dois triângulos são congruentes? Note que na figura aqui eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo A'B', C'. Se eu disser que esses dois triângulos são congruentes, eu estou dizendo que A é igual a A', no caso a medida do lado BC, né, que é a medida A, é igual à medida do A', que é B', C', certo? E assim sucessivamente, o lado B igual a B', C igual a C', H igual a H'. O ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual ao ângulo C'. Mas nem sempre essas medidas vão estar nítidas. Elas vão estar, assim, você vai ver duas figuras e não vai conseguir perceber que elas são congruentes até analisarmos alguns casos de congruência, tá certo? O primeiro caso de congruência fala de ângulo, de lado, ângulo, lado. O que quer dizer isso, LAL? Quer dizer que a gente não precisa ter todas as medidas de um triângulo para dizer que eles são congruentes. Se eu tiver dois lados e um ângulo entre eles que são congruentes, só ter isso já é suficiente para dizermos que esses dois triângulos são congruentes, tá certo? Então, para que isso ocorra nessas duas situações, eu tenho que o lado B vai ser igual ao lado B', que o lado C vai ser igual ao lado C', e que o meu ângulo A, que está entre esses dois lados, é igual ao ângulo A', tá bom? Que também está entre os lados B' e C'. Então, nós precisamos estar atentos aos casos de congruência do triângulo. O segundo caso é chamado de ângulo lado-ângulo. O que seria esse caso? É quando eu tenho dois ângulos e o lado que liga esses dois ângulos, no caso, o segmento de reta que liga esses dois ângulos, também são congruentes. Então, esses dois ângulos são congruentes e o lado entre eles também são. Então, esse segundo caso, nós temos ângulo, lado, ângulo. O terceiro caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Quem seria esse ângulo oposto? Ângulo oposto ao lado que é congruente. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o lado A, que é congruente ao lado A'. Eu tenho o ângulo B, que é congruente ao ângulo B'. E o ângulo A, que é oposto ao meu lado A, certo? Que é congruente ao ângulo A', certo? Então, eu tenho o terceiro caso de congruência. E, por último, eu tenho o quarto caso, quando os três lados são congruentes. Se os três lados de um triângulo são congruentes, eu posso dizer que esses triângulos são congruentes. Ok? Aí a gente vai falar de semelhança. Professora, semelhança não é igual a congruência? Na verdade, dois triângulos são congruentes, eles são com medidas exatamente iguais. Para falar de semelhança de triângulos, eu falo de triângulos que têm as medidas proporcionais entre si. Então, dois triângulos são ditos semelhantes quando, primeiro, é possível colocá-los na mesma posição, fazendo com que seus três lados sejam paralelos 2 a 2, certo? Isso faz com que a gente tenha triângulos semelhantes. Olha, notem que eu não falei que eles ficam sobrepostos, certo? Porque se eles ficassem sobrepostos, eu poderia dizer que são triângulos congruentes.
Então, se os lados desses triângulos ficam paralelos entre si, então esses triângulos eles são semelhantes, quer dizer que há uma proporção nas medidas de seus lados e ângulos, tá certo? Ângulos não, perdão, que os ângulos têm que ser exatamente iguais. Feito isto, teremos uma relação de proporção entre os lados destes triângulos. O segundo, é necessário que os seus ângulos internos sejam congruentes. Olha a palavra congruente novamente. Eu tenho que os ângulos internos desse triângulo, dos dois triângulos semelhantes, eles não são proporcionais. Eles são exatamente iguais. Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, nós precisamos que os seus ângulos sejam congruentes e que os seus lados respectivos, eles sejam proporcionais entre si, tá certo? Vamos aqui entender aqui bem melhor. Eu tenho um triângulo ABC, que é esse triângulo maior, percebam. É muito importante na hora dos estudos sobre triângulos, vocês perceberem que a gente sempre está indicando um triângulo com essa nomenclatura, ó, triângulo ABC, para a gente poder visualizar, procurar, identificar qual é o triângulo, que muitas vezes, numa questão, nós temos 3, 4 triângulos sobrepostos, um dentro do outro. Então, a gente precisa identificar qual triângulo, a qual aquela situação se refere, para podermos dar prosseguimento à resolução, certo? Então, eu tenho aqui que o triângulo ABC, ele é semelhante, olha aí a simbologia da semelhança, tá? Então, o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEC, que é esse triângulo menor, tá vendo? O triângulo maior, ele é semelhante ao triângulo menor. A gente pode até utilizar aquela ideia que a gente já viu de retas paralelas com a transversal. A gente já sabe que o ângulo D, ele é igual ao ângulo A, pelas questões dos ângulos correspondentes nas retas paralelas e cortadas por uma transversal. Então, o que acontece aqui? Eu sei que o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E, e o ângulo C é comum aos dois triângulos, então eles são iguais, tá certo? E a partir daqui nós temos uma proporção. O lado AB, que é a base do meu triângulo, percebam, sobre o lado DE, que é a base do triângulo menor, ele é igual ao lado BC, que é um dos lados do triângulo maior, sobre o lado EC, que é o lado correspondente ao triângulo maior, certo? Só que está no triângulo menor, que é igual a AC, que é o outro lado do triângulo, sobre DC, que é o lado do triângulo menor correspondente. Essa proporção, ela sempre vai ser igual, por isso que eu estou dizendo que ele é igual a um K, porque eu vou ter uma constante que vai fazer com que essa proporção seja verdadeira, tá certo? Então, triângulos semelhantes, eles são proporcionais entre si. Lembrando que quando eu falo de proporção, pego essas medidas proporcionais, a gente tem que seguir uma ordem, tá? Se eu pego primeiro o lado do triângulo maior, todas as outras razões precisam ter continuidade nessa linha. Pegar sempre o do lado do triângulo maior e em seguida do triângulo menor. Ah, professora, mas eu comecei pelo triângulo menor. Não tem problema, você faz todas as razões com o triângulo menor primeiro, tá certo? Olhem aqui, eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Notem que a diferença agora é que esses triângulos eles estão separados, eles não estão um dentro do outro. Então, eu tenho que ter cuidado nessas situações, porque eu tenho que identificar quais são os ângulos congruentes, quais são os lados que são proporcionais entre si, porque a gente erra muito porque está com um giro diferente, ele está de uma posição diferente que não dá de identificar no primeiro momento quais são os lados proporcionais. Então, tem que ter cuidado quanto a isso, tá certo? Então, observe que a razão entre os lados é determinada pela posição de acordo com os ângulos. Tem sempre o cuidado que o lado que é proporcional ao outro, ele sempre vai estar entre aqueles ângulos iguais aos do primeiro triângulo, tá certo? Por exemplo, a medida do ângulo A, ele é igual ao ângulo D, certo? O ângulo E é igual ao ângulo B. Então, quer dizer que o lado BA, o AB, ele é o mesmo do lado ED, certo? Porque a gente tem o lado entre esses dois ângulos que são congruentes.
Tenham cuidado quanto a isso. A partir daí, nós podemos falar sobre o Teorema de Tales. É muito comum esse teorema, vocês já viram no ensino fundamental. A gente vai só aprofundar um pouco mais, responder mais questões desse conteúdo, tá? O que diz o Teorema de Tales? Que por um feixe de paralelas, eu passo duas transversais e são formados segmentos de reta proporcionais entre si. Então, eu tenho aqui, ó, um feixe de paralelas, eu tenho alguns segmentos de reta. Então, eu posso dizer que o segmento AB sobre BC é igual à linha B' sobre B' C'. Eu posso pegar outro segmento? Posso pegar o segmento inteiro, AC sobre a linha C'. Posso pegar BC sobre AC, B' C' sobre a linha C'. Então, tudo isso você vai colocando de acordo com a necessidade de resolução da questão, tá certo? Contando que sigam sempre a mesma ordem, certo? Vamos falar aqui ainda dessa situação aqui. A partir do Teorema de Tales, nós temos também a semelhança de triângulos, a gente pode pegar aqui que AB sobre a B', desculpa, ele é igual a AC sobre AC', BC igual a B' C'. O que eu fiz aqui? Eu estou utilizando o Teorema de Tales na semelhança de triângulos, tá certo? Como a gente já viu já. E aí a gente vai falar de base média de um triângulo. O que seria a base média de um triângulo? Pense em um triângulo ABC, onde eu tenho o ponto M, que é o ponto médio do meu lado AB, e o ponto N, que é ponto médio do meu lado AC. Qual é a diferença de eu trabalhar com um triângulo onde eu conheço os pontos médios de seus respectivos lados? Porque ele vai formar a base chamada base média. E aqui a gente pode aplicar tanto a semelhança de triângulos, como também o teorema da base média, que diz que a base média, que é onde esse segmento ligado pelos dois pontos médios dos lados, ele é igual à base maior, né, que é BC, dividido por 2. Então, a base média de um triângulo é dada com essa fórmula. A partir daí, vamos fazer algumas questões, poucas mesmo, para a gente poder treinar, tá certo? E outras vocês vão responder. Esse é um conteúdo muito bom de se trabalhar, fácil, como eu sempre digo, o visual ajuda, tá? Então, nessa questão 3, a primeira e a segunda questão eu pulei, porque são questões teóricas, depois vocês vão fazer elas, tá? Então, a terceira questão da atividade do livro de vocês diz o seguinte: uma área delimitada pelas ruas 1 e 2 e pelas avenidas A e B tem a forma de um trapézio. AD delinha a linha com AD igual a 90 e a linha D' igual a 135 metros, como mostra o esquema da figura a seguir. Tal área foi dividida em terrenos AB, B', A', BC, C', B' e CD, D', C', todos na forma trapezoidal, com bases paralelas às avenidas tais que AB é 40 metros, BC 30 metros e CD 20 metros. De acordo com essas informações, a diferença em metros, a linha B' menos C', D' é igual a... Vamos pegar a figura e colocar as informações que eu tenho. Eu tenho que a medida, a linha D' é igual a 135 metros, que a questão nos deu. E a D é 90, só que como ele repartiu essas medidas, eu vou colocar separadamente, tá? Então, eu tenho aí que a B é 40 metros, BC é 30 metros e CD é 20 metros, totalizando 90 metros, ok? Então, o que eu quero saber? A linha B' menos C', D'. Para isso, eu preciso descobrir quem é a linha B' e quem é C', D'. Então, a gente vai utilizar uma proporção aí. Então, eu vou pegar... Olha como é que eu peguei. Eu peguei a medida AB, que no caso é 40, sobre a sua respectiva medida do outro lado, que é a linha B'. E peguei o total, a medida total de A até D, sobre a linha até D'. Até D, o segmento AD, ele mede 90 metros. E o segmento A' D' mede 135. Percebam que eu segui uma ordem, tá? Primeiro peguei do lado onde tem A, B e C, D. Depois peguei do A', B', C', D'.
Então, fazendo o produto dos meus pelos extremos, eu vou ter que a linha B' é 40 vezes 135 dividido por 90. Resolvendo, eu tenho que a linha B' é 60 metros. Vou fazer também o C' D' no mesma linha de raciocínio. Eu tenho aqui, vou pegar CD, que é 20, sobre C' D', que é o que eu quero encontrar, igual a 90, que é o total AD, sobre 135, que é o total a linha D'. Fazendo o produto dos meus pelos extremos, C' D' é igual a 20 vezes 135 dividido por 90. C' D' é igual a 30 metros, ok? Então, para finalizar, eu quero saber quem é a diferença entre eles. A linha B' menos C' D' vai ser igual a 30 metros, já que 60 menos 30 é 30. Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Na próxima questão, nós temos o seguinte. Às 10h45 de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente, conforme ilustrado abaixo. De acordo com as informações acima, a altura do prédio é de... Gente, essa é uma das questões mais simples que existe, porque aqui eu estou falando de semelhança de triângulos. Eu sei que são dois triângulos retângulos, tá certo? E como eu estou falando que foi medida no mesmo horário, então formou uma sombra proporcional, porque naquele mesmo horário não tem como formar uma sombra que não seja proporcional ao sol daquele momento, tá bem? Então eu tenho aqui uma semelhança de triângulos. Eu vou pegar os lados respectivos na forma de razão, tá? Então eu tenho H, que é a altura do prédio, sobre 8, que é a altura do poste, igual a 30 metros, que é a altura, ou que é o tamanho da sombra do prédio, sobre 12 metros, que é o tamanho da sombra do poste. Faço dos meus pelos extremos, 12H é igual a 240, H vai ser igual a 20 metros, uma questão muito simples, tá? A alternativa é. Na quinta questão, eu quero que vocês prestem atenção na figura e procurar uma estratégia para poder resolvê-la, porque a gente tem o seguinte. Um telhado inclinado, reto, foi construído sobre 3 suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura a seguir. Os suportes nas extremidades A e C medem, respectivamente, 4 metros e 6 metros de altura. A altura do suporte em B é, então, de... Gente, aqui você vai olhar, professora, eu não tenho um triângulo, eu não tenho as medidas necessárias para fazer o teorema de Tales. O que você vai fazer? Olha, eu vou montar uma figura para poder aparecer os triângulos. Então, vamos pensar dessa seguinte forma, certo? Eu tenho aqui o 12 metros, que era o AB, eu posso levar lá para cima no DE, e BC, que era 8 metros, eu posso dizer também que é a mesma medida de EF. Eu encontrei agora dois triângulos semelhantes, o triângulo DEH e o triângulo DFG. Então, eu posso dizer que o lado FG, certo? Sobre o seu outro lado, 12 mais 8, que é 20, é igual ao lado X sobre o seu lado respectivo do triângulo, que é 12. Produto dos meus pelos extremos, eu tenho 20x igual a 24. Então, meu X é 1,2 metros. A pergunta é qual o tamanho do suporte B. Do B até o E é 4 metros. 4 mais 1,2 é 5,2 metros. Alternativa correta, alternativa D. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco desse conteúdo, tá? Eu sei que vai ser tranquilo, porque a gente já tem dado continuidade a essa parte de triângulos. Então, eu quero que vocês respondam as questões da página 133 e 134, das questões 6 a 10. São 5 questões e eu preciso que vocês me entreguem, tá bom? Já vai fazer parte da nota avaliativa de vocês. Um abraço, um beijo e fiquem todos bem.